Os números das eleições de outubro mostram que, em relação às candidaturas, dos 462 mil registros, apenas 158 mil são de mulheres, 34%, percentual próximo ao mínimo garantido pela cota eleitoral. Em Minas Gerais, o cenário não é diferente. Foram 72.253 registros de candidaturas e apenas 23.828 de mulheres, o que equivale a pouco mais de 33%. As mulheres representam mais de 52% do eleitorado brasileiro, mas não chegam a ocupar 20% das vagas do Congresso Nacional. Elas são 104 milhões de negras, brancas, indígenas, quilombolas e muitas outras. Diversidade longe de estar refletida na política do país. As mulheres estão à frente de apenas 12,25% das prefeituras no Brasil. Em Minas, segundo o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, o NEPEM da UFMG, dos 853 municípios, apenas 64 contam com uma prefeita, o que representa 7,5%. Além disso, 22% dos municípios de Minas não têm nenhuma vereadora e 39% têm somente uma parlamentar. O Brasil é ainda um dos piores países da América Latina em representatividade de mulheres. Se a gente não pensa que essa cota, para as mulheres, essas ações afirmativas tem que ir além do seu registro de candidatura, se a gente não começa a pensar em paridade, nas casas legislativas, nos parlamentos, a gente também não avança. Os países latino-americanos que estão nas melhores posições são aqueles que estão chegando à paridade, porque há leis nesses países que vão reger o pós-eleição. A doutora especialista em estudos de comunicação, política, raça e gênero conta que, apesar de a legislação não considerar essa desigualdade como violência política contra a mulher, a ciência e os levantamentos acadêmicos já trabalham com a perspectiva da violência política institucional. Se não há uma diversidade de pessoas ali naqueles espaços discutindo agendas distintas, discutindo propostas distintas, se a gente fica no mais do mesmo, a gente não está falando de democracia. A legislação atual prevê reserva de cotas nas legendas, recursos partidários e tempo de propaganda eleitoral. Mas as siglas ainda burlam esses direitos, faltam investimento em formação das mulheres, nas campanhas femininas e apoio das legendas. Depois de quase 30 anos sem uma mulher na mesa diretora da Assembleia, a deputada Leninha é a primeira a ocupar o cargo de vice-presidente da Casa. Sobre sua trajetória, ela conta de anos de luta até conseguir se candidatar a um cargo político. Primeiro, a gente demora a perceber que a gente tem capacidade, que a gente tem condições, tem inteligência para também falar sobre política. A gente demora muito a ingressar num partido e a fazer a disputa eleitoral, porque esse caminho sempre foi marcado por essa presença de homens. Ser uma mulher negra na política ainda é mais difícil, explica Leninha, e os números evidenciam um preconceito. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, mulheres negras correspondem a apenas 5,7% da Câmara de Deputados, embora representem 28% da população brasileira. O gesto das pessoas ao nos receber nesse ambiente sempre foi um gesto muito negativo, E a gente precisava de fato ter uma autoestima muito elevada, não vitimizar, porque esse é o lugar que a gente precisa também lutar para não ser vítima, do preconceito, do racismo, e do machismo. Então, em vários momentos eu pude presenciar esse sentimento de que eu estou no lugar, mas eu não sou bem-vinda nesse lugar.